tudo bem? Eu espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que você está vendo aí na tela. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu sou branca, tenho cabelo castanho claro, olhos pequenos, de cor castanho claro e precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa estampada com cores azul escuro, vermelho. Estou sentada numa cadeira. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos. Também tem uma mesa com os livros, umas plantinhas também atrás de mim. Pipoca, abacaxi, canjica, caju, capim, cupim, aipim, perereca, jacaré, siri, cafuné. São inúmeras palavras de origem indígena que a gente usa na língua portuguesa. Elas fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia. E a gente também herdou alguns hábitos alimentares deles, como a gente comer frutas, derivados de mandioca, o costume de descansar na rede, o uso de plantas medicinais, como o boldo, a copaíba, a catuaba, e mais uma infinidade de outras ervas, sementes e raízes. Vários bairros cariocas, como Guaratiba, Sepitiba, Inhoaíba, Jacarepaguá e muitos outros, também foram batizados com nomes que são as marcas deixadas pelos primeiros habitantes da nossa terra. Sim, indígenas já viviam aqui antes dos portugueses chegarem. Essa terra aqui já era habitada. Tinha gente aqui. A gente pode ter uma ideia de que nós não temos uma história indígena assim, porque não existem documentos, já que a tradição indígena é oral, eles contam as coisas oralmente uns para os outros. Não tem nada registrado, não tem nada escrito. Mas essa história existe e é pesquisada em diversas fontes por diversos pesquisadores que se dedicam muito a esse trabalho quase que de investigação. A gente tem o costume de falar assim, genericamente, assim, os índios. Mas a gente precisa entender aqui que os indígenas não são um povo só. Eles são pessoas com hábitos e costumes diferentes de uma aldeia para outra. Tradições, costumes, modo de se vestir, as palavras podem variar bastante de uma etnia para outra. O termo carioca mesmo identifica assim quem nasce aqui no Rio, né? Também tem a ver com as nossas raízes indígenas. Embora a gente não saiba exatamente a origem da palavra carioca, a versão mais contada é que é a união de duas palavras em tupi. Cari, Caraíba, que quer dizer homem branco, com oca, que quer dizer casa. Mas isso é uma versão da história contada pelos portugueses. Se a gente pensar pela visão dos indígenas, Carioca é o nome da mais importante aldeia tupinambá, que ficava justamente aqui no Rio. E hoje é ali onde fica o bairro do Flamengo, Laranjeiras, Largo do Machado, Catete e Glória. E significa Casa dos Carijós. Cariós, que é Carijós, e Oca, que é casa. Cariocas. Uma história, ela pode ser contada por diversos pontos de vista. Pode ser contada por quem ataca, mas também pode ser contada por quem foi atacado. A história dos três porquinhos, por exemplo. Tem versões dessa história que conta a visão que os porquinhos tinham do lobo. Mas eu já li também essa mesma história contada pela visão do lobo. É um livro bem interessante e engraçado. Mas voltando ao que a gente estava falando. Eu vou contar essa história dos cariocas bem do início. Bem antes dos europeus colocarem os pés por aqui. Tipo, 1500 anos antes deles chegarem. Há muito, muito tempo atrás, havia a grande civilização tupinambá, que vivia na Amazônia, quando ela ainda nem tinha esse nome. E lá, os tupinambás ouviam histórias sobre o Guajupiá. Guajupiá era o ideal da vida espiritual de um tupinambá. Os tupinambás acreditavam que apenas as almas que lutavam valorosamente contra os seus inimigos
é que seguiam em companhia de várias outras almas para lugares deliciosos, os bosques, os jardins, cheios de flores e com um rio com muitas, muitas árvores nas suas margens. Foi assim, em busca do Guajupiá, que a civilização Tupinambá começa a viajar, a migrar da Amazônia há mais de 2000 anos. Eles partiram em grupos diferentes para várias direções, seguindo ao longo dos anos em direção ao sul. É assim que a ideia do Guajupiá justifica essas viagens constantes, essas migrações. Se as aldeias estavam um determinado tempo em certos lugares, quando os recursos naturais se esgotavam ali, eles migravam em busca de um novo Guajupiá, novas áreas onde pudesse ter esse estilo de vida que eles imaginavam. Os tupinambás representavam esse paraíso, o Guajupiá, como um lugar ideal, puro, maravilhoso, recoberto de flores, com rio, com margens que tinham enormes árvores. E foi justamente isso que eles encontraram quando chegaram em Guanapará, que quer dizer uma baía abrigada, a atual Baía de Guanabara, aqui no litoral do Rio. Nenhum outro lugar podia ser tão parecido com as descrições do Guajupiá eterno lá dos Tupinambás. Eles viam nessas terras aqui recursos naturais intactos ainda, uma natureza perfeita. Então, ali, nesse novo Guajupiá, eles se instalaram 1500 anos antes da chegada dos europeus. Assim, os tupinambás têm muito mais tempo de história na Baía de Guanabara que qualquer um. A civilização tupinambá era super evoluída. Tinha total domínio sobre a floresta dali, a floresta atlântica. Segundo o depoimento de os missionários que chegaram logo depois, eles eram um povo alegre, apaixonado pela música e pela dança. Eles pintavam o corpo e se enfeitavam com colares feitos de conchas marinhas e também de pena de aves. Eles, além disso, tinham noção de astronomia e podiam prever as chuvas e as grandes marés, observando as estrelas, a lua e o sol. Eles conheciam as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Eles conheciam os hábitos dos animais, a época em que as frutas estavam mais maduras e a propriedade assim, medicinal de vários vegetais. Eles realizavam experimentos genéticos com as plantas. Eles selecionavam sementes e testavam para ver qual era a melhor espécie para se cultivar. Eles também cultivavam em roças comunitárias, como mandioca, milho, abóbora, feijão, amendoim, pimenta e muitas árvores frutíferas. Eles plantavam e também teciam o algodão com o qual faziam as redes para dormir. Fabricavam cestas de cipó, panelas, vasos de barro, machado de pedra, faca de casca de tartaruga, agulha de espinha de peixe e instrumentos musicais de sopro e percussão. O primeiro contato desses indígenas com os europeus foram assim bem amistosos. Vivia ali na Baía de Guanabara mais de 80 aldeias, que tinha cada uma entre 2.000 e 10.000 pessoas, segundo os relatos dos franceses, que foram os que tiveram os primeiros contatos com os tupinambás. Ali era uma civilização muito populosa e eles tinham uma interação assim bem harmoniosa com a natureza, apesar de serem muitos ali vivendo. Essas aldeias não resistiram ao tempo. Eles não têm monumentos, estátuas para se lembrar que eles estavam ali. Mas o fato é que os tupinambás estão na origem da nossa cidade. A cidade do Rio passa a funcionar a partir dos lugares que tinham por referência as aldeias. Até porque os primeiros caminhos que começaram a surgir eram aqueles que levavam de uma aldeia para outra. E esses tupinambás também deram nome para as coisas. Várias coisas que a gente conhece na nossa cidade têm nome indígena. E aí vai de nome de cidade, de bairro, de animal, de rio. Muitas palavras são dessa origem. Eles também deixaram um legado de amor à terra, de valentia, pois defenderam a terra até a morte e deixaram a natureza lá intocada. Já o legado cultural, do jeito carioca de ser, tem muito a ver com os tupinambás. Contam
que eles eram brincalhões, adoravam festas, gostavam de celebrar a vida e se enfeitavam com penas. Nosso carnaval é de origem tupi, diz o pesquisador Rafael Freitas da Silva, que foi um dos autores que eu li para poder contar essa história para você. Para ele, esse jeito alegre e festeiro dos tupinambás se mistura aí com a musicalidade africana e o cortejo europeu das festas da realeza. E todas essas influências estão presentes no nosso carnaval. Mas a maior contribuição é dos indígenas, que eles já tinham festas assim usando penas. As festas dos tupinambás duravam 5 dias, com música e bebida à vontade. Todos eram convidados. O nosso carnaval tem essa forte marca indígena, e especialmente dos tupinambás e mais ainda da aldeia carioca. Na aula de hoje, a gente conversou sobre características locais aqui da nossa cidade no momento presente, mas em que é possível observar a presença e o legado dos povos indígenas. Descobrimos que a história da nossa cidade começa há muito tempo atrás e vinda de um lugar bem distante, lá da Amazônia, com a civilização tupinambá, que saiu em busca do seu guajupiá e a encontrou aqui na natureza perfeita do Rio de Janeiro da época. E encontrou as margens da Baía da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Aqui ficaram e iniciaram a formação do povo carioca. Inspiraram até o nosso carnaval. Isso sem falar em todas as outras contribuições, nos hábitos, na culinária, no vocabulário. E agora chegou a sua vez de contar mais sobre os povos originários e suas influências na nossa história. Pesquise sobre outras influências dos povos indígenas na nossa cidade. E aí você pode fazer uma história em quadrinhos, contando essa história que eu te contei e juntando com a sua pesquisa. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de tema, de algumas coisas que você pode fazer. Pode falar sobre a viagem de migração da Amazônia até a Baía de Guanabara. Pode falar da chegada até aqui, a Cuanã, Pará, a Baía de Guanabara intacta com a sua natureza perfeita. Você pode falar do encontro dos indígenas com os europeus. Pode falar da rotina na aldeia carioca. Também a nomeação de lugares, alimentos, objetos e outras coisas. E a comparação do seu significado com a palavra original. Compartilha com seus colegas e também com seu professor ou professora. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou até lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Eu quero continuar te vendo sempre por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!